Hoje o presidente Lula ele desembarca na Argentina para participar da cúpula do Mercosul. Uma cúpula que me parece esvaziada por conta de questões de que teríamos presidentes de Banco Central, ministros de Economia, da Fazenda, essas coisas dos países do Mercosul, mas muitos deles abriram mão, não vão participar. Vamos lá. O presidente Lula vai, além da Argentina, depois ele viaja para a Colômbia, num fórum de debate científico sobre a Amazônia. Depois ele fará uma viagem até a Bélgica, onde deve acontecer uma cúpula lá em Bruxelas, uma cúpula da União Europeia, portanto, e também a Comunidade dos Estados Unidos da América Latina e Caribe. O presidente Lula já visitou, anota aí, 12 países nos primeiros 6 meses desse mandato. 180 dias. 12 países. Na comparação, Lula foi quem mais viajou até agora. Bolsonaro, nesse mesmo período, teve em 7 países, Temer teve em 7 países, Dilma Rousseff no primeiro mandato em 6 e no segundo em 7 países. Fernando Tupan, começo com você. Lula está viajando bastante. Essas viagens trazem algum retorno para o país? Paulo Caetano, até agora o Lula está sendo mais turista do que realmente um gestor. O que nós estamos vendo aqui são fofocas e fofocas, reforma tributária que beneficia apenas um setor e não toda a economia, e penalizando o agronegócio. Tem muita coisa errada nesse governo e precisamos mesmo passar no liquidificador e passar para frente. E esse governo conseguiu o impossível, Paulo Caetano. Conseguiu unir a direita e o sargento Faur assinou o projeto do Sanderson para acabar, para começar o grito, Paulo Caetano, pasme, Bolsonaro livre. Fim de papo, Paulo Caetano. Da situação do Bolsonaro. Antes, professor Jorge, quero te ouvir. O Lula batendo recordes, mas não sei se esse recorde é positivo. Na sua concepção professor? Olha, há uma comparação que é interessante. Enquanto o ex-presidente, agora inelegível, viajava de forma preferencial para a Arábia Saudita, e aí está a história das joias, e lá é um lugar muito altamente visitado pelo ex-presidente imbrochável e inelegível, este atual presidente recupera esse prestígio do Brasil em viagens e diálogos com todos os que estão abertos aí a receber um Brasil sempre tão interessante para o comércio e para os negócios. Me parece que é o normal de um presidente busca inserir ou reinserir o Brasil nesse circuito global. Nada pode ser feito a gente ficando em casa. Todos sabem disso. Para fazer negócios, há que ir para a rua. Para fazer negócios de um país com outro, há que visitar países e não somente buscar joinhas em um único lugar. Kim, são 31 dias, de 6 meses, 31 dias fora do Brasil. Então, quer dizer, ele, de fato, no Brasil, ele ficou 5 meses. Ele já passou por Emirados Árabes, o professor está falando aí, mas o Lula também passou por lá. Reino Unido, Estados Unidos, Chile e Japão. A gente não sabe, professor, porque a joia a gente só soube depois. Quem, Rafael? Segurança particular do presidente, ele deve saber. E esse defensor, assessor de imprensa informal. O que mais chama atenção é que são mais de 24 milhões, né, de reais que já foram gastos aí em viagens, e tem muito mais ainda que não foi trazido à publicidade. O que chama bastante atenção, obviamente, é que o Brasil perde toda vez que o Lula acaba abrindo a boca, né? Falava tanto do ex-presidente Bolsonaro quando ele abria a boca, e eu também até acabei criticando várias vezes sobre várias circunstâncias. O Lula também não é diferente, né? Ele abre a boca, fala em democracia e ainda quer conceituar como se fosse algo relativo. Isso é um problema, já que ele vai presidir ali o Mercosul, e tem outros países que fazem parte, Argentina, Uruguai, ali o Paraguai, entre outros 7 sul-americanos, exceto a Venezuela não vai participar. Por que será? Porque a democracia relativa de lá não condiz com a democracia dos demais? Fica aqui um questionamento. Então, assim, depois das tensões na União Europeia, que o Lula viajou, foi lá, se meteu onde não devia, falou bobeira. É óbvio que resta o Mercosul para lidar com esses países. Mas eu não sei, efetivamente, o que o Brasil ganha
ainda estando não só no Mercosul aqui, de forma econômica, até porque se você perceber a Argentina, né, com a inflação do jeito que está, com R$5 é capaz de a gente pegar e comprar uma casa lá, infelizmente. Né? Isso é ruim para os argentinos. Então, eu acredito que toda essa situação do Mercosul tem que ser bem trabalhada. Né? E eu espero que ele não fale nada para acabar piorando a situação da imagem do Brasil. Ângelo Rigon. É bom lembrar, aproveitando o tema, que o Mercosul foi destruído nos 4 anos do ex-presidente, né? Então, e a Argentina, apesar de viver Brasil só ganhou, né? a Argentina, apesar de ver essa inflação grande, continua sendo o segundo maior parceiro, comprador, negociador. Então tem que viajar assim, mesmo porque tem certas coisas, quem é político sabe, que você só tem que fazer em começo de mandato. Né? Ele tem mais 3 anos e meio pela frente. Então viajar para recuperar o trabalho de destruição feito pelo Bolsonaro, ele chamou... A questão é a memória. O ministro das Relações Exteriores dele chamou... Disse que o Brasil não fazia questão de nenhuma de ser amigável com os demais países. Que o país se sentia pária. Pária quer dizer desprezível, inferior. Então, agora o Lula começou o trabalho para ser superior e não desprezível, para ser um país admirado. É tão admirado que, além dessas negociações que ele está retomando, dessas viagens, por exemplo, retomando os fundos para meio ambiente que o Bolsonaro mandou devolver, que ele não queria. São milhões para a Amazônia, porque lá ele queria garimpeiros irregulares. Tanto que ofereceu um avião da FAB para carregar garimpeiro irregular. Viu, o Bolsonaro está inelegível, esquece. Não é. Inelegível. Exatamente. O tema não é esse. O tema não é esse. Você deixa ele derrubar. Ele só fala do ex-presidente Bolsonaro, ele está inelegível. Ele está inelegível, esquece. O tema do Bolsonaro é o próximo tema. Nós estamos falando aqui das viagens do Lula. Elas são necessárias. É um recorde, gente. É um recorde. Para encerrar, porque o trabalho de destruição que foi feito foi um trabalho recorde. Você não tem nenhum outro presidente da República, como o Bolsonaro, que destruiu a imagem do país lá fora. Destruiu o quê? Não estou falando com o senhor. Destruiu o quê? Eu quero dizer que, para terminar, se ele me permitir... Rafael, por favor. O que ele permitir? Não, deixa ele falar. Ele fica acusando algo de destruição. É o raciocínio dele. Destruição. Vai. Você tem que me arranjar o case do notebook. É isso o seu serviço comigo. Tá bom. Não tem que me interromper. Vai. Não cabe, o meu é 14. A coisa é tão boa, essas visitas têm prosperado tanto. Ele fez discursos em shows, que vocês devem ter acompanhado, Coldplay lá em Paris e tal, essas coisas. A imagem tem sido tão boa que, por conta própria, o ator Leonardo DiCaprio, que fez aquele filme, né? Titanic que afundou, né? Não era Mazzaropi e o... Aquele que afundou. Jeca? Vai. Ele, por conta própria, está iniciando um fundo para ajudar a Amazônia. E esse fundo já começou com o dinheiro dele no valor de $200 milhões. Isso é reflexo dessas viagens. Aguinaldo Vieira. Eu fico no meio da questão, que eu acho um excesso, né? Principalmente quando não tem nada contra a primeira-dama, mas algumas situações são diplomáticas, eu não vejo a necessidade dela ir. E aí você talvez tenha toda uma estrutura que vá nessas viagens que acaba tendo um alto custo, né? Eu acho que com o país tendo dificuldades econômicas, o que der para que os governantes venham ao país, né, seria mais interessante, além de fomentar, né, a rede hoteleira, enfim, restaurantes com essas comitivas que vêm ao país. Mas eu acho que tem que se buscar realmente onde não tem como convidar o presidente, o primeiro-ministro, o chanceler de outro país para vir. Eu acho que tem que ter esse diálogo que realmente no governo Bolsonaro ficou com alguns países, ficou um clima esquisito, né? Nós temos que notar com a China, por exemplo, que é o maior parceiro econômico do Brasil, teve aquele mal-estar com o filho do presidente, né? Enfim, e também, como o Ângelo falou, da Argentina, é o segundo parceiro, tem que ter esse contato. Também ficou um ambiente esquisito entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente atual, né? Eu acho que tinha que ter separado questões pessoais e diplomáticas, né? Enfim, mas o Lula está tentando fazer. Vamos ficar de olho e cobrar, e alguma coisa exagerada a gente tem que denunciar.